Capítulo 17. Cérebros que nunca tiveram chance. Meu primeiro livro, Scattered Minds, publicado em 2000, fala sobre o transtorno de déficit de atenção, uma condição que eu mesmo tenho. Acontece que o TDAH é um grande fator de risco para o vício em diversas substâncias, incluindo nicotina, cocaína, álcool, maconha e cristal, e em comportamentos como jogos de azar, mas não é por isso que menciono o livro. Na verdade, quero contar uma história que aconteceu pouco antes da sua publicação. Naquela obra, apresentei evidências científicas embasadas que mostravam que o cérebro dos mamíferos se desenvolve em grande parte sob influência do ambiente, e não de acordo com uma rígida predeterminação genética, e que isso é especificamente válido para o cérebro humano. Esses achados eram recentes na época, mas nada controversos, pelo menos não nos círculos da ciência neurológica. Não eram segredos acadêmicos obscuros, inclusive tinham sido assunto de capa tanto da revista Time quanto da Newsweek. Eu estava conversando ao telefone com uma jovem produtora que tinha me ligado de Toronto para debater uma possível entrevista num programa de televisão em rede nacional. Falávamos sobre o material que eu poderia apresentar no ar. Eu estava chegando em algum dos pontos mais fascinantes da pesquisa quando ela me interrompeu. Espera, o senhor está me dizendo que o tamanho das pupilas de uma mãe e a aparência dela para o bebê afetam a química do cérebro da criança? Isso não só acontece, eu falei, como acontece instantaneamente. Eu estava empolgado, certo de que a produtora compartilhava do meu fascínio pelas descobertas da neurociência. Com o tempo, se houver um padrão de... Ela me cortou. Isso é ridículo. Não podemos usar isso, disse ela me interrompendo pela segunda vez. E antes que eu pudesse perguntar por que motivo ela estava rejeitando o fruto de várias décadas de investigação científica, ela desligou o telefone. É compreensível que uma produtora de TV ou qualquer pessoa leiga tenha dificuldade em aceitar novos conceitos da ciência do cérebro. Afinal, nossa cultura costuma enxergar mente e corpo como entidades separadas. E aprendemos na escola que os genes determinam quase tudo em um ser humano. Traços de personalidade, comportamentos, hábitos alimentares e toda sorte de doenças. Muito mais chocante é o fato de que esse novo conhecimento seja praticamente desconhecido mesmo entre a comunidade médica. Apesar de haver milhares de pesquisas publicadas em periódicos científicos de renome, inúmeras teses, documentos de conferência, vários livros acadêmicos sobre o assunto, o papel do ambiente no desenvolvimento cerebral não é ensinado em muitas faculdades de medicina. Esse conhecimento não é incorporado em nosso trabalho com crianças ou adultos. Não é apenas o desenvolvimento cerebral que é ignorado na formação médica, mas também o desenvolvimento psicológico humano. É espantoso se dar conta, comenta o neurologista Antônio Damasio, de que estudantes de medicina aprendem sobre psicopatologia, sem nunca terem aprendido sobre psicologia. Essa negligência é uma perda para a prática médica e para milhões de pacientes. Uma maior consciência sobre as influências do ambiente no funcionamento do cérebro e na personalidade enriqueceria e empoderaria todas as áreas da medicina. E se mais médicos soubessem tudo o que há para aprender sobre o assunto, tenho certeza de que ocorreria uma revolução sobre o comportamento social em relação ao vício, algo que já deveria ter acontecido há muito tempo. O desenvolvimento cerebral no útero e durante a infância é o fator biológico mais importante para determinar se uma pessoa será ou não predisposta à dependência química e a qualquer comportamento viciante, seja ou não relacionado a drogas. Por mais chocante que possa parecer à primeira vista, essa visão é amplamente apoiada por pesquisas recentes. O Dr. Vincent Felitti foi o principal investigador, num estudo de referência com mais de 17 mil americanos de classe média, para a Kaiser Permanente e os Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Em geral, a causa básica do vício deriva das experiências durante a infância, e não das substâncias em si, escreveu o Dr. Felitti. A concepção atual de vício é equivocada.
Declarar que o desenvolvimento cerebral na infância é o fator de maior impacto no vício não é descartar fatores genéticos. No entanto, a ênfase colocada sobre influências genéticas na medicina do vício e em muitas outras áreas da medicina é prejudicial à nossa compreensão. O cérebro humano, essa massa de 1,5 kg de neurônios interligados que comandam nossas atividades, é uma das obras mais magníficas e misteriosas da criação. Berço da inteligência humana, interpretador de sentidos e controlador de movimentos. Esse órgão incrível continua a intrigar cientistas e leigos, fecha aspas. Com essas palavras, o então presidente americano George W. Bush inaugurou os anos 1990 como a década do cérebro. Nos Estados Unidos, houve uma inspiradora profusão de pesquisa sobre o funcionamento e o desenvolvimento cerebrais. Quando as novas descobertas foram combinadas às informações previamente disponíveis, surgiu uma nova e empolgante visão de como o cérebro se desenvolve. Velhos conceitos foram descartados e um novo paradigma se estabeleceu. Muitos detalhes ainda não foram descobertos, é claro. É um trabalho de séculos, sugere o professor Jack Panksepp, na sua obra Affective Neuroscience. Porém, as bases são inquestionáveis. A visão de que os genes têm um papel decisivo no desenvolvimento do cérebro foi substituída por um conceito radicalmente diferente. A expressão de potenciais genéticos depende em grande parte do ambiente. Os genes comandam a organização básica, o cronograma do desenvolvimento e a estrutura anatômica do sistema nervoso central humano. Mas cabe ao ambiente esculpir e afinar a química, as conexões, os circuitos, as redes e os sistemas que determinam como funcionamos. Entre todos os mamíferos, nós, humanos, temos o cérebro menos amadurecido ao nascer. No início da infância, outros animais recém-nascidos executam tarefas muito além da capacidade dos bebês humanos. Um cavalo, por exemplo, já consegue correr no primeiro dia de vida. A maioria dos seres humanos precisa de 1 ano e meio ou mais para conseguir a força muscular, a precisão visual e as habilidades de controle neurológico necessárias para uma corrida, percepção, equilíbrio, orientação espacial, coordenação. Em outras palavras, o desenvolvimento do cérebro equino ao nascimento está pelo menos 1 ano e meio à frente do nosso, talvez até mais em anos de cavalo. Por que tamanha desvantagem? Podemos pensar nisso como um meio termo imposto pela natureza. Nossos antecessores evolutivos receberam a permissão de andar eretos, bípedes, deixando seus membros superiores livres para formar braços e mãos capazes de muitas atividades delicadas e complexas. Esses avanços na versatilidade e na destreza manual exigiram um considerável aumento do cérebro, especialmente nas áreas frontais. Nossos lobos frontais, que coordenam os movimentos das mãos, são muito maiores que os de nossos parentes mais próximos na escala evolutiva, os chimpanzés. Esses lobos, principalmente em suas áreas pré-frontais, também são responsáveis por habilidades sociais, habilidades linguísticas e habilidades lógicas que permitiram que a humanidade evoluísse. À medida que tornávamos uma espécie bípede, a pelve humana precisou se estreitar para acomodar nosso porte empertigado. Ao fim de 9 meses de gestação humana, a cabeça forma o maior diâmetro do corpo e tem mais chances de ficar presa em sua jornada pelo canal vaginal. É uma engenharia simples. Se o cérebro aumentasse mais no útero, não conseguiríamos nascer. Para garantir que os bebês saíssem do corpo de suas mães, o cérebro humano precisou ser relativamente pequeno e imaturo ao nascimento. Por outro lado, ele cresce intensamente fora do corpo da mãe. No período que se segue ao parto, o cérebro humano, ao contrário do cérebro de um chimpanzé, continua aumentando no mesmo ritmo que dentro do útero. Há momentos no primeiro ano de vida em que vários milhões de conexões nervosas ou sinapses são estabelecidas por segundo. 3/4 do crescimento do nosso cérebro acontecem fora do útero, boa parte na primeira infância. Aos 3 anos, o cérebro já alcançou 90% do tamanho adulto, enquanto o corpo cresceu apenas 18% da sua estatura final.
Essa explosão de crescimento fora do útero nos permite ter um potencial muito maior para aprendizado e adaptação do que é concedido a outros mamíferos. Se nascêssemos com o desenvolvimento cerebral rigidamente pré-determinado pela hereditariedade, os lobos frontais seriam limitados em sua capacidade de nos ajudar a aprender e nos adaptar aos muitos meios e situações sociais diferentes que nós humanos encaramos. Recompensas maiores exigem riscos maiores. Fora do ambiente relativamente seguro do útero, o cérebro em construção fica muito vulnerável a circunstâncias adversas. O vício é um dos possíveis resultados negativos, mas, como veremos ao discutirmos influências genéticas, o cérebro pode ser negativamente afetado ainda no útero, tornando-se mais vulnerável ao vício e a muitas outras condições crônicas que ameaçam a saúde. O processo dinâmico pelo qual 90% do circuito do cérebro humano são programados após o nascimento foi chamado de darwinismo neural, porque envolve a seleção de sinapses e circuitos neurais que ajudam o cérebro a se adaptar ao seu meio específico, descartando os outros. Nos primeiros estágios de vida, o cérebro da criança tem muito mais neurônios e conexões que o necessário, bilhões em excesso. Esse emaranhado gigante caótico precisa ser podado para que o cérebro se torne um órgão capaz de comandar ações, pensamentos, aprendizado e relacionamentos, e coordenar tudo isso segundo o que é melhor para nós. As conexões sobreviventes dependem em grande parte das informações recebidas do entorno. Conexões e circuitos usados com frequência são fortalecidos, enquanto as conexões ociosas são eliminadas. Na verdade, cientistas chamam esse aspecto do darwinismo neural de poda sináptica. Os neurônios e as conexões neurais competem para sobreviver e crescer, escrevem dois pesquisadores. A experiência faz com que alguns neurônios e sinapses e não outros sobrevivam e cresçam. É por meio dessa poda de células e sinapses não utilizadas, da seleção de conexões úteis e da formação de novas, que surgem os circuitos especializados do cérebro humano em amadurecimento. O processo é estritamente individual, tanto que nem os cérebros de gêmeos idênticos têm as mesmas ramificações, conexões e circuitos neurais. Em grande parte, os primeiros anos de uma criança definem como suas estruturas neurológicas se desenvolverão e como amadurecerão suas redes cerebrais que controlam o comportamento humano. Experiências no desenvolvimento determinam o estado organizacional e funcional do cérebro maduro, escreve o psiquiatra infantil e pesquisador Bruce Perry. Nas palavras do Dr. Robert Post, chefe da ala de psiquiatria biológica do NIMH, em qualquer momento durante esse processo, há uma grande chance de estímulos bons ou ruins interferirem e influenciarem a microestrutura do cérebro. E é exatamente aí que está o problema para crianças que desenvolverão na adolescência e depois uma dependência crônica de drogas pesadas. Um excesso daquilo que o Dr. Post chamou de estímulos ruins. Isso vale para usuários crônicos de drogas intravenosas, como os que encontram em Downtown East Side, em Vancouver. Em muitos outros casos, não é uma questão de estímulos ruins, mas de um número insuficiente de estímulos bons. Nossa capacidade genética de desenvolvimento cerebral só consegue alcançar seu pleno potencial se as circunstâncias forem favoráveis. Para ilustrar isso, imagine um bebê que recebeu todos os cuidados possíveis, mas foi mantido num quarto escuro. Após um ano dessa privação sensorial, o cérebro da criança não poderia ser comparado ao das outras, independentemente do seu potencial inerente. Apesar de ela ter olhos perfeitamente funcionais ao nascer, as cerca de 30 unidades neurológicas que compõem sua visão não se desenvolveriam sem o estímulo das ondas de luz. Os componentes neurais da visão presentes no nascimento atrofiariam e se tornariam inúteis se a criança não visse luz por cerca de 5 anos. Por quê? Darwinismo neural. Sem os estímulos necessários durante o período crítico, determinado pela natureza para o desenvolvimento do sistema visual, o cérebro da criança jamais aprenderia que a visão é necessária à sobrevivência.
O resultado seria a cegueira irreversível. O que vale para a visão também vale para os circuitos de dopamina, de incentivo e motivação, e para o circuito opioide, que é o de vínculo e recompensa, assim como para os centros reguladores no córtex pré-frontal, como o córtex orbitofrontal, em outras palavras, para todos os grandes sistemas cerebrais envolvidos no vício, sobre os quais falamos nos últimos 3 capítulos. No caso desses circuitos que processam emoções e comandam o comportamento, o ambiente emocional é decisivo. O aspecto dominante desse meio é, sem dúvida, o papel dos adultos cuidadores na vida da criança, especialmente na primeira infância. As 3 condições ambientais absolutamente essenciais para o melhor desenvolvimento do cérebro humano são 1. Nutrição, 2. Segurança física, 3. Cuidado emocional consistente. No mundo industrializado, excetuando-se casos de extrema negligência ou pobreza, as necessidades nutricionais e de abrigo básicas para crianças costumam ser supridas. A terceira necessidade principal, o cuidado emocional, é a que tem maior probabilidade de ser insatisfatória nas sociedades ocidentais. Nunca é demais enfatizar. O cuidado emocional é um requisito essencial para o desenvolvimento neurológico de um cérebro saudável. Conexões humanas criam conexões neuronais. É a sucinta frase do psicólogo infantil Daniel Siegel, um dos fundadores do Centro para a Cultura, Cérebro e Desenvolvimento da UCLA. Como veremos, esse é especialmente o caso dos sistemas cerebrais envolvidos no vício. A criança precisa estar num relacionamento vinculativo com pelo menos um adulto que, em geral, se mostre disponível, protetor, sereno e psicologicamente presente. O vínculo, como já aprendemos, envolve buscar e manter proximidade e contato com os outros. Um relacionamento vinculativo existe quando esse estado é alcançado. É um impulso instintivo programado no cérebro de mamíferos devido ao completo desamparo e à dependência da prole, em especial de bebês humanos. Sem o vínculo, eles não conseguem sobreviver. Sem um vínculo seguro, protegido e sem estresse, o cérebro não consegue se desenvolver da melhor maneira possível. Apesar de essa dependência se dissipar conforme amadurecemos, os relacionamentos vinculativos permanecem importantes ao longo da vida. Daniel Siegel escreve na sua obra The Developing Mind, A Mente em Desenvolvimento. Para o bebê e a criança pequena, relacionamentos vinculativos são os principais fatores ambientais que moldam o desenvolvimento cerebral durante o período de maior crescimento. O vínculo estabelece uma relação interpessoal que ajuda o cérebro imaturo a usar as funções maduras do cérebro dos cuidadores para organizar os próprios processos. Fecha aspas. Para começar a entender essa questão, basta imaginar uma criança que nunca recebeu um sorriso, ou que nunca foi tratada com carinho e amor, ou ainda que nunca recebeu um toque afetuoso, que nunca brincou com ninguém. Então podemos nos perguntar: que tipo de pessoa essa criança se tornará? Crianças precisam de mais do que presença física e atenção dos pais. Assim como os circuitos visuais precisam de ondas de luz para se desenvolver, os centros emocionais do cérebro infantil, em especial o tão importante córtex orbitofrontal, exigem sinais emocionais saudáveis dos adultos cuidadores. As crianças reagem ao estado psicológico dos pais, e isso influencia seu desenvolvimento. Elas são afetadas pela linguagem corporal dos cuidadores, por exemplo. A tensão nos braços que as seguram, o tom de voz, as expressões faciais alegres ou tristes, e sim, o tamanho das pupilas. De muitas maneiras, o cérebro dos pais programa o cérebro da criança. E é por isso que pais estressados costumam criar filhos cujo sistema de estresse também funciona a 1000 por hora, por mais que eles amem a criança e por mais que se esforcem para fazer o seu melhor. A atividade elétrica do cérebro da criança é extremamente sensível à atividade do adulto cuidador. Um estudo realizado na Universidade de Washington, Seattle, comparou o padrão de ondas cerebrais
de 2 grupos de bebês de 6 meses. Um grupo cuja mãe sofria de depressão pós-parto e outro grupo cuja mãe estava bem. Os eletroencefalogramas mostraram diferenças consistentes e proeminentes entre os grupos. Os bebês com mães deprimidas exibiam padrões característicos da depressão, mesmo durante interações com a mãe, que deveriam causar uma reação alegre. Significativamente, esses efeitos foram observados apenas nas regiões frontais do cérebro, onde ficam os centros de autocontrole de emoções. Que relação isso tem com o desenvolvimento do cérebro? Padrões neurais repetidos se tornam programados no cérebro e vão formando parte das respostas habituais de uma pessoa ao mundo. Nas palavras do neurocientista canadense Donald Hebb, células que disparam juntas programam-se juntas. Crianças com pais estressados ou deprimidos apresentam grandes chances de codificar no próprio cérebro padrões emocionais negativos. O efeito duradouro do humor parental na biologia do cérebro infantil é ilustrado em vários estudos que mostram que as concentrações de cortisol, o hormônio do estresse, são elevadas nos filhos de mães com depressão crônica. Aos 3 anos, os níveis mais elevados de cortisol foram encontrados nas crianças cuja mãe sofreu de depressão durante o primeiro ano de vida do filho e não mais tarde. Assim, vemos que o cérebro é influenciado pelas experiências. Boas experiências levam ao desenvolvimento saudável do cérebro, enquanto a ausência delas ou a presença de experiências ruins distorce o desenvolvimento de suas estruturas essenciais. Dr. Hall Joseph, do Laboratório de Pesquisa sobre o Cérebro em São José, Califórnia, oferece a seguinte explicação. Abre aspas. Um ambiente de criação anormal ou empobrecido pode diminuir em 1000 vezes a quantidade de sinapses por axônio, que é o prolongamento do corpo celular, que conduz impulsos elétricos para outro neurônio, retardar o crescimento e eliminar bilhões, se não trilhões, de sinapses por cérebro, além de resultar na preservação de interconexões anormais que costumam ser descartadas ao longo do desenvolvimento. Fecha aspas. Como o cérebro comanda o humor, o autocontrole emocional e o comportamento social, podemos esperar que as consequências neurológicas das experiências adversas causem prejuízos na vida pessoal e social da pessoa, que passa por elas na infância, incluindo, como continua o Dr. Joseph, uma capacidade reduzida de antecipar consequências ou inibir comportamentos irrelevantes, inapropriados ou autodestrutivos. Não foram exatamente essas as disfunções que vimos em Claire e Don no capítulo anterior? É o que vemos em todos os adictos crônicos. Sabemos que a maioria dos dependentes químicos viveu, quando ainda bebê ou criança, sob condições de severa adversidade, que deixaram uma marca inegável em seu desenvolvimento. Sua predisposição ao vício foi programada desde seus primeiros anos. O cérebro deles nunca teve chance.